Futebol para cegos, mais conhecido como futebol de 5. No vídeo a seguir falaremos um pouco sobre histórico no mundo, histórico no Brasil, tipos de deficiências, adaptações às regras, classificação médicas e ou funcionais, quadra e campo, principais competições, pontuações dos atletas em quadra, atletas com os maiores títulos e apresentaremos um pouco de fotos e vídeos sobre a modalidade. Futebol de 5 no mundo. Atualmente, futebol para cegos é praticado em mais de 30 países. Sua estreia oficial em Jogos Olímpicos para as pessoas portadoras de deficiência Paralimpíadas ocorreu em 1994, na cidade de Atenas. Desde então, os atletas dessa modalidade vêm sendo reconhecidos especialmente no Brasil, país vencedor do futebol de 5 nos Jogos de Atenas. O futebol de 5 no Brasil. A participação do futebol de cegos nos Jogos Paralímpicos aconteceu pela primeira vez em Atenas 2004. Também neste evento, o Brasil foi o campeão, ao superar nos pênaltis os argentinos por 3-2. A seleção brasileira possui mais 3 títulos paralímpicos: Pequim 2008, Londres 2012 e recentemente no Rio 2016, quando sagrou-se tetracampeão. Além dos títulos, a equipe verde e amarela foi a primeira a marcar um gol nos Jogos Paralímpicos. O autor do feito foi o atleta Nilson Silva, falecido em 2012. Esse esporte tem grande procura no Brasil, tanto que há divisões de séries A, B e C, com diversos clubes e até competições Masters. O futebol de 5 é uma das modalidades mais fortes no país, e no caso do Brasil, no mundo, sendo o único país a ter todos os títulos nos Jogos Paralímpicos desde sua estreia em Atenas 2004. Tipos de deficiência. Todos os jogadores devem utilizar uma venda, máscara, para que nenhum jogador fique em desvantagem, tendo em vista que alguns atletas possuem algum resíduo visual, competem apenas os da classe B1. Apenas homens com deficiência visual podem praticar esse esporte. Adaptações às regras. O jogo é dividido em 2 tempos de 15 minutos, com 10 minutos de intervalo. Há um guiz no interior da bola para emitir sons. Os atletas possuem 3 guias para orientá-los: o goleiro, o chamador e o técnico. O time possui 5 jogadores, 4 jogadores vendados e o goleiro, com visão total. As partidas normalmente são em uma quadra de futsal adaptada, mas desde os Jogos Paralímpicos de Atenas 2004, também têm sido praticadas em campos de grama sintética. O goleiro tem visão total e não pode ter participado de competições oficiais da FIFA nos últimos 5 anos. Junto às linhas laterais são colocadas bandas que impedem que a bola saia do campo. Diferentemente do estádio convencional de futebol, as partidas de futebol de cegos são silenciosas, em locais sem eco. Os jogadores usam uma venda nos olhos. Se tocá-las, cometerão uma falta. Com 5 infrações, o atleta é expulso do campo e pode ser substituído por outro jogador. Há ainda um guia, chamador, que fica atrás do gol adversário para orientar os atletas do seu time. Ele diz onde os jogadores devem se posicionar em campo e para onde devem chutar. O técnico e o goleiro também auxiliam em quadra. Classificações médicas ou funcionais. Os atletas são divididos em 3 classes que começam sempre com a letra B. Nos Jogos Paralímpicos, porém, competem apenas os da classe B1. B1, cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância. B2, atletas com percepção de vultos. B3, atletas que conseguem definir imagens. Quadra ou campo. O piso pode ser de cimento, madeira, borracha sintética ou similar, grama natural ou ainda grama sintética, e deve ser plano, liso e não abrasivo. O uso de concreto ou asfalto deve ser evitado. Mede 20 metros por 40 metros, padrão do futsal, e tem barreiras laterais. As bandas laterais funcionam como um limitador de espaço, para que a bola não escape para muito longe da área de jogo. Principais competições. O futebol de 5 é administrado nacionalmente pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, o qual realiza diversos campeonatos nacionais e regionais da modalidade. Esse esporte tem grande procura no Brasil, tanto que há divisões de série A, B e C, com diversos clubes e até competições Masters. Pontuação dos atletas em quadra. Semelhante à modalidade do futebol de campo, o objetivo do futebol de 5 é também marcar o gol. Para isso é necessário tocar a bola entre os companheiros de equipe e chutá-la na baliza adversária. O time que conseguir mais gols na partida vence. Nesse esporte só é permitido 3 faltas coletivas. Os atletas com maiores títulos até hoje foram João Batista da Silva, com 14 títulos, Misael Conrado de Oliveira, eleito melhor jogador do mundo pela IBSA em 1998, e o Ricardo Alves, mais conhecido como Ricardinho, com 10 títulos e eleito melhor jogador do mundo pela IBSA em 2006.